E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com investimento anjo, já que não deve ser surpresa para quem me acompanha no Instagram, aqui no YouTube há algum tempo. Em maio do ano passado eu entrei como investidor anjo numa plataforma chamada Biscoint, que é aquela que eu uso para comprar criptomoedas, já fiz vídeos aqui no canal sobre ela. E recentemente nós tivemos uma outra rodada de investimento e o valuation do Biscoint, que era de 5 milhões quando eu entrei, foi parar em 26,6 milhões, o que me deu uma rentabilidade de 432% em menos de 12 meses. Eu não posso falar que esse foi o melhor investimento que eu já fiz na vida, até porque o Bitcoin nos mesmos 12 meses rendeu 1000%, mas está dentro dos 10 melhores investimentos que eu já fiz, sendo que ainda não é um investimento com começo, meio e fim. Foi só um evento de marcação a mercado, poderia ter sido o fim, eu poderia ter saído nessa hora, mas ainda estou, como investidor anjo, porque eu acho que a plataforma vai crescer ainda mais. Só que esse mercado, ele é restrito para pessoas que têm muito dinheiro. Então também quero falar aqui no vídeo sobre uma opção que existe há pouquíssimo tempo, que dá acesso de uma maneira mais democrática ao pequeno investidor para que ele possa começar a explorar essas opcionalidades do mundo do private equity, do investimento anjo, com uma certa segurança a mais também. Mas disso a gente fala mais para frente. Eu acho que a melhor maneira de mostrar para vocês como é que funciona essa parte de investimento anjo é contando a história de como foi a minha experiência de investidor anjo no Biscoint. Então, a primeira coisa é pontuar que enquanto eu comecei a investir na bolsa com 17 anos, eu comecei a fazer esse tipo de investimento anjo com 31. Isso acabou ficando restrito, o meu começo, para esse ponto da minha vida, porque como eu disse, isso era restrito para quem tinha muito dinheiro. Agora, em termos aí, já não é mais. Mas contudo, no ano passado, eu já estava começando a olhar para corretoras de criptomoeda com uma cabeça de investidor, querendo comprar uma participação nessas empresas. Eu entendia que era um negócio que poderiam crescer muito, até porque eu já era um entusiasta de criptomoedas há bastante tempo, já vi o crescimento delas e achava que seria um crescimento ainda maior, E acabou que isso veio a se confirmar de fato. Só que quando eu ia falar com as corretoras de criptomoedas, geralmente, eles queriam me pagar para que eu fizesse propaganda deles durante um período curto de tempo, então não era um alinhamento de longo prazo, não era algo que me atraía. Quando eu falava, olha, eu não quero dinheiro, eu quero participação no capital, quero equity na empresa, a conversa ela morria por ali. Eu nem falava assim, ó, você pode me pagar em equity, eu ainda propunha de eu comprar a parte, e aí virando sócio eu teria todo o interesse em começar a falar daquela plataforma para que ela realmente crescesse em termos de número de usuários, Mas não rolava, simplesmente não ia para frente. E aí, como eu não queria dinheiro, eu queria equity, eles queriam não me dar equity, queriam dar dinheiro, acabava que nenhum negócio saía dali. Até que no ano passado eu encontrei o Biscoint. Eu comecei a usar, gostei da plataforma, achei tremendamente simples e mandei um direct para eles pedindo mais informações, Eles falaram, ó, somos uma empresa nova, surgimos acho que era coisa de um ano mais ou menos, já fizemos uma rodada de investimento anterior, devemos ir para uma próxima, Na verdade, eu acho que eu perguntei se já tinham feito uma rodada de investimento, aí me responderam que sim, iriam fazer uma próxima. Eu falei, olha, então tô interessado em ter mais informações, porque vai que de repente eu quero participar. E aí me mandaram as informações. Só que eu nunca tinha feito um investimento anjo antes, então a primeira coisa que eu estranhei é que eu esperava receber, por exemplo, tô acostumado com bolsa de valores, olha, tivemos tanto de lucratividade, o nosso preço, valor de mercado é esse que a gente estima, tá aqui os nossos indicadores, tanto de receita, e aí quando eu recebi, o ponto bom é que não tinha dívida nenhuma, porque eles estavam usando dinheiro de investidores da rodada anterior para financiar as operações, mas também não havia um múltiplo de preço-lucro, porque não tinha lucro. A empresa queimava a caixa, ela dava prejuízo, para poder crescer cada vez mais. Quanto à receita, como era um negócio muito pequeno, também quase não tinha receita. O que eu tinha era simplesmente um crescimento. Mas como era um crescimento saindo de uma base muito pequena, vamos supor que você trabalha, sei lá, com tosa de cachorro. Se você tosa 10 cachorros em um mês e no outro mês você tosou 20, é 100% de crescimento, Incrível crescimento, mas é sobre um número muito pequeno. Então era um grande crescimento sobre um número pequeno, mas a empresa queimava a caixa, não tinha lucro, tinha receita baixa. E eu falava, bom, com esses múltiplos, não deve valer tanta coisa assim. Mas eles estavam pedindo um valuation de 5 milhões. E depois, como a história mostrou nessa outra rodada, tava barato. Mas eu não sabia disso na época. Eu falei, nossa, será que vale mesmo 5 milhões? Não sabia nem avaliar muito isso direito. Já foi um primeiro obstáculo. Mas o que eu vi é que haviam donos de outras corretoras interessados em participar da rodada também. Então, com esses investidores âncora querendo entrar, eu imaginei, não deve estar tão errado assim. E nessa época, eu me aproximei do João Kepler, que é o CEO da Bossa Nova, que é um fundo de private equity, faz esse tipo de investimento
investimento, já fez vários, aí são mais de 800 investimentos em startups que eles têm dentro do portfólio deles. E aí dei uma conversada, ele mostrou até um site que ele tinha para fazer essa parte do valuation e vi, olha, tá interessante. E entrei como investidor e tive essa grande rentabilidade aí em menos de 12 meses, mas também vi alguns obstáculos, né? Bom, o primeiro obstáculo era a questão do tempo que eu levei para avaliar se iria entrar ou não. Foram 2 meses entre idas e vindas, negociações, reuniões. E se eu quisesse montar um portfólio de startups, com mais, por exemplo, 10 startups, e aí estaria um portfólio de respeito, não estaria submetido a muito risco, né? Porque com 10 startups, se 9 quebrarem, mais uma multiplicar por 10 vezes, acaba que está no positivo. E há muita chance das startups quebrarem, porque são empresas novas, né? Muitas vezes elas estão querendo propor uma solução que não foi tentada, pode não ter sido tentada ainda porque é uma coisa meio maluca, então vai saber o que pode vir a acontecer. Por isso que é interessante você não investir somente em uma, como eu fiz no começo, né? Mas investir realmente em um portfólio. Mas pensando em construir um portfólio, eu fiz a seguinte conta: se eu levei 2 meses para investir no Biscoint, se eu quiser pegar mais 9 startups, vão ser mais 18 meses, né? Ou encurta um pouco isso, vamos supor que eu tenha aprendido a fazer, consiga fazer em, sei lá, 10 meses. Mesmo assim, seria um ano inteiro dedicado a achar esse tipo de investimento e pensando que cada avaliação iria terminar em um investimento de fato. Poderia não terminar, eu poderia avaliar 20 startups para investir em 10. Então, primeiro obstáculo, tempo. O segundo era o capital. Porque embora eu já tivesse patrimônio, e agora eu pude começar a investir em startups por conta disso, lá atrás eu não tinha como fazer esse tipo de coisa, porque em uma única startup foi um cheque de 250 mil reais, né? É bastante coisa. Mas pensando novamente em um portfólio, eu gastei 250 mil para investir em uma startup para conseguir mais 9 startups assim, arredondando 2 milhões para investir em startups. Só que vale a pena ficar muito alocado nisso, sendo que é um investimento de alto risco? Eu acho que não. Então quanto que eu teria no meu portfólio? Sei lá, 10% nisso? Não acho muito. 5%? Bom, se 5% do meu portfólio são 2 milhões separado para startup, então 100% seriam 40 milhões de patrimônio. É muita coisa também, né? Era um patrimônio que eu não possuía. E além desses obstáculos de tempo e de dinheiro, também tinha a questão de expertise. Será que eu realmente estaria selecionando as melhores empresas, aquelas que seriam as mais interessantes, com mais probabilidade de crescimento no longo prazo? Acabou que no Biscoint, não sei se foi um misto de sorte ou também de um mercado que eu já conhecia, mas deu muito certo. Contudo, talvez selecionando com os mesmos critérios, fazendo a mesma diligência que eu fiz, em outras empresas poderia ter dado tremendamente errado, né? Há sempre muita incerteza no caminho. Então, depois dessa experiência bem sucedida em uma startup, pensando em montar um portfólio, acabou que eu fui investir junto com o João Kepler e o pessoal da Bossa Nova. Fiz o curso do João, inclusive, recomendo, acho um curso bem interessante, mas vi, não quero ter trabalho com isso, porque hoje, né, pensando em termos de alocação do tempo para produzir o maior valor possível, nada é mais compensador para mim do que alocar o meu tempo no meu negócio. Então, quanto mais tempo livre eu tiver para isso, melhor. Até por conta disso que eu decidi investir junto com o pessoal da Bossa Nova. Se eu estivesse começando hoje, como eu comecei lá atrás, com pouco capital, querendo me expor as opcionalidades do private equity, desse investimento em empresas que podem crescer pra caramba, que usam a tecnologia a seu favor e aumentam bastante em termos de valor de mercado, de modo que você pode comprar uma pequena participação agora para vender por um preço mais caro lá na frente. Como que eu faria? Eu usaria um negócio que a Bossa Nova criou, chamado CCB. Na verdade, eles não criaram, né? O CCB significa Cédula de Crédito Bancário. Já tinha empresas de construção civil que usava isso, mas eles adaptaram isso para o mundo do investimento anjo. E como que funciona esse CCB de uma maneira simples? Basicamente, ele é um título de dívida. Esse CCB já existia antes para empresas de construção civil. A Bossa Nova pegou e adaptou para esse mundo de private equity. Então, basicamente, a Bossa Nova, ela vende o CCB para os investidores, ela capta esse dinheiro e vai usar o dinheiro para investir em startups. E as startups podem dar muito certo ou podem dar muito errado, né? E você pensa, Bruno, então é tipo o teu investimento, né? Deu certo, você ganhou bastante, deu errado, você perdeu aquilo que você investiu. Não, porque tem um nível a mais de segurança no CCB. O que a Bossa Nova promete para o investidor é que ela vai pagar no mínimo 2,75% ao ano durante esse prazo de 10 anos, né? Que é o prazo do CCB. Mas, como eles vão usar esse dinheiro para investir em startups, o investidor vai ter acesso a uma parte da rentabilidade que a Bossa Nova tenha nessas empresas. Como que funciona essa parte da rentabilidade? Bom, basicamente, quando o investidor ele compra o CCB, a Bossa Nova pega aquele dinheiro do investidor, que é no mínimo 5 mil reais, no máximo 40, separa metade para investir em algum tipo de renda fixa que consiga compensar esses 2,75% prometidos ao ano, e a outra metade eles vão investir em startups. De maneira que se essa outra metade crescer bastante, né, você vai receber essa rentabilidade, mais a rentabilidade pré-fixada definida aí como 2,75% pela Bossa Nova. Então fica um misto dentro desse CCB
e acaba sendo uma solução para que pequenos investidores consigam acessar esse mercado, correndo menos risco, porque tem essa garantia dada pela Bossa Nova da proteção do capital. Ah, Bruno, e se a Bossa Nova quebrar? Aí quebrou, né? Não tem garantia, mas é uma empresa altamente rentável, então não acho que isso venha a acontecer. Acho que na pior hipótese, as startups não vão ter um bom desempenho, não acho que vai ter um desempenho zero também, a ponto de receber só 2,75, porque pela própria estrutura, como eu falei, do mercado, uma empresa pode crescer 1000% e compensar uma série de outras empresas que não deram certo. E o que eles pretendem fazer com esse dinheiro? Eles já têm algumas startups selecionadas para investir com esse dinheiro do CCB, tô até com elas aqui abertas, né? Você tem, por exemplo, aqui Biacademy, Certo, Zinco, a Tracto, que inclusive apareceu em um vídeo lá do Primo Startups, né? Ela tá no portfólio do Grupo Primo também, um pool que a gente tem dentro da Bossa Nova. Então eles pretendem investir em 9 startups já previamente selecionadas, mas depois eles querem investir em outras startups, chegando até um total de 40 empresas. Então dentro dessas 40 empresas eles esperam que algumas deem certo, outras deem errado. A rentabilidade histórica que a Bossa Nova está apresentando é de mais ou menos 24,2%, isso já contando erros e acertos, né? E no final, pretende entregar uma rentabilidade positiva para o pessoal que entrou no CCB, né? E por que eu acho isso interessante? Porque veja novamente, né, gente, os problemas que eu listei ali na hora que eu fui fazer o meu investimento anjo. Tempo, expertise e dinheiro. Nesse caso aqui, o tempo usado para fazer diligências é do pessoal da Bossa Nova, que tem muito mais expertise do que eu, ou provavelmente você nessa parte de investimento anjo. E o terceiro ponto é a questão do dinheiro. Enquanto aqui com 5 mil reais você vai ter uma diversificação, talvez até 40 em startups diferentes, com uma proteção do capital na pior hipótese possível, se todas forem pro buraco e a Bossa Nova continuar existindo, você ganha 2,75% ao ano, mas se algumas delas crescerem muito, você pode ter uma rentabilidade de, sei lá, 15, 20%, né? Dependendo do que venha acontecer com essas empresas. Talvez até mais, né? Porque não tem teto para o crescimento das empresas. Então, isso com apenas 5 mil. E 5 mil reais, se você for pensar em investir 5% do seu patrimônio em algo de risco maior, como é o caso desse investimento feito pelo CCB, bom, se 5% é 5 mil reais, seu patrimônio como um todo está em 100 mil reais. Fica muito mais acessível do que querer sozinho montar um portfólio de startups. Bom, e essa é a parte boa do CCB, só que tem um outro detalhe que vale a pena ser mencionado. Esse CCB, ele não tem uma emissão infinita, até porque a Bossa vai pegar esse dinheiro para começar a alocar nas startups. Então eles queriam pegar 10 milhões de reais. E até agora, apenas abrindo para pessoas pré-selecionadas que já tinham um relacionamento anterior com a Bossa, eles já pegaram, no momento que eu gravo esse vídeo, 3 milhões. Então nós temos mais 7 milhões que serão captados. E no último CCB, esse aqui é o terceiro que está sendo aberto, já tivemos um e o 2. O 2, se eu não me engano, era de 5 milhões. E ele acabou em um dia. O 1 também, mas o 1 era bem pequenininho. Era de 1 milhão. E aí 1 milhão acabou muito rápido, né? Entenda que pequeno, grande é relativo, né, gente? Mas pensando em termos de investimento, várias pessoas ao mesmo tempo, acaba sendo uma cifra pequena. Então não sei quanto tempo vai durar esse negócio aqui. Talvez até, no momento que esse vídeo sair, isso já tenha acabado. Simplesmente eu não sei. Mas em todo caso, eu tô deixando um link aqui para que vocês possam obter mais informações na descrição do vídeo. E aí, se decidirem ou não investir, se essa vai ser a porta de entrada ou não de vocês no investimento anjo, né? Isso é decisão de cada um, mas acho interessante que vocês saibam que hoje em dia existe essa opção para que o pequeno investidor tenha acesso a esse tipo de investimento que é incrível em termos de oportunidades, também carrega os seus riscos, é sempre bom relembrar, até por isso acho interessante investir apenas com um pequeno percentual do portfólio. É isso que eu faço. Eu não pretendo passar de 5% de alocação nessa classe específica de ativos, mas como traz muito risco, também traz grandes oportunidades, como foi o caso do meu investimento no Biscoint. E inclusive voltarei a gravar vídeos quando esse investimento eventualmente chegar ao fim, né? Porque pode ser que uma hora o valuation do Biscoint chegue a um patamar que eu acho tão interessante que eu falo, ó, tô indo embora, posso até continuar usando a empresa para comprar, gosto muito da empresa, mas por esse valuation aqui, pô, 150 milhões, né? Entrei por 5, tá bom para mim, né? Já deu, vou lá, saio e é isso aí. Mas é isso, pessoal, o assunto do vídeo era esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.